Descoberta pelos portugueses em 1502, a Baía de Guanabara é a segunda maior do Brasil e compreende mais de 130 ilhas, como Paquetá, Ilha da Boa Viagem e das Cobras. Apesar de toda a imensidão e beleza que encanta viajantes de várias partes do mundo, a Baía de Guanabara hoje também é sinônimo de poluição e impacto ambiental. Diante desse cenário, instituições como a Fundação Grupo Boticário estão desenvolvendo soluções para melhorar a qualidade da água e garantir a segurança hídrica da região metropolitana do Rio de Janeiro. E é sobre isso que nós vamos conversar no Rio em Foco, que começa agora. Vem com a gente! No Rio em Foco de hoje, eu converso com o analista de soluções baseadas na natureza da Fundação Grupo Boticário, Thiago Valente. Oi, Thiago. Oi, Geisa. Tudo bem? Tudo bem. Antes de iniciarmos esse bate-papo, vamos assistir o vídeo que explica como foram definidas as principais ações e estratégias dessa iniciativa prevista para ocorrer em 2021 no estado do Rio. A estratégia da Fundação Grupo Boticário com o Oasis Lab é promover a reunião de atores que já estão localizados ou interessados na região toda da Baía de Guanabara para fortalecer iniciativas que já existam ou criar novas iniciativas, todas elas com uma alavanca de soluções baseadas na natureza, de inovação e de união de forças. A ideia aqui, ao longo do ano, é desconstruir visões individuais e construir uma visão comum em prol da Baía de Guanabara. Nós já tínhamos um conjunto de atores que já atuava na bacia, mas de fato, se reunir e pensar num projeto em conjunto, o Oasis Lab é que deu essa oportunidade de a gente sentar e pensar numa solução onde pudéssemos atuar. O Oasis Lab ele busca exatamente o compartilhamento de conhecimento, implementação e resultado. Cada dia mais a gente vê como é importante a gente estar trabalhando em rede, de forma colaborativa e também trazendo processos de inovação e de potencialização da sinergia entre os atores. Essa conexão é importante para que a gente tenha uma solução integrada e que possa fazer frente aos desafios que a região da Baía de Guanabara apresenta. Thiago, é muito bacana a gente poder reproduzir aqui um pouco do que foram esses debates que aconteceram a partir de 2019 e que foram interrompidos aí por conta da pandemia. Como é que está esse processo, né, de construção de um projeto em que as várias instituições tenham uma voz comum e possam direcionar ações coordenadas em prol da Baía de Guanabara? Realmente, Geisa, é um desafio, né? Esse ano foi um desafio. A gente até estava conversando anteriormente. Um ano de pandemia, você trabalhar com uma plataforma, né, de participação, de cocriação, de colaboração, foi desafiador, mas nós conseguimos manter essa rede unida, né? Eu diria não toda ela. A gente está prevendo, inclusive agora para o finalzinho do ano, fazer um encontro aí de catch-up e de onde partimos e para onde vamos. Mas eu acho que a iniciativa que passou o vídeo do Oasis Lab, ela teve força suficiente também para impulsionar todos esses atores e manter-nos, né, nessa conexão e com essa visão, né, comum de inovação, de projetos colaborativos. Então, acredito que a partir de agora de janeiro, que a gente consegue, né, reestabelecer também até a parte orçamentária mesmo, né, que acho que todas as instituições tiveram dificuldades, então logísticas, né, de poder ir a campo, né, foram coisas que a gente não pôde fazer. Então, projetos que estavam sendo financiados, que não puderam começar, que envolvia muito, né, mobilização e encontros. Então, foi desafiador nesse sentido, mas a gente imagina que consiga, aí, a partir do ano que vem, todas as medidas, né, de segurança e respeito, né, às pessoas, a gente conseguir ter esse espaço, né, ter esse lugar comum de diálogo, de conversa, que é a base do nosso trabalho. Nesses encontros,
foi se desenhando aí uma série de identificações, né? De quem estava fazendo o quê, que novos projetos poderiam gerar oportunidades para a Baía de Guanabara. Como é que foi o direcionamento, né? Qual era o objetivo inicial do Oasis Lab e onde é que ele levou até onde se conseguiu chegar, né? Enfim, quais as instituições também que participaram desse processo? A gente consegue perceber ali identificar algumas das pessoas que estavam discutindo, né? E a gente vê que tem um grupo grande de instituições como a Firjan, aqui do Rio de Janeiro, o próprio Cital e também, que cuida dessa coisa desse passo aí das finanças do bem, finanças para negócios de impacto. Então, como era a natureza assim, dos atores reunidos nesse processo? Olha, para a gente chegar, né, nesse momento desse grande encontro, né, que foi em julho de 2019, a gente reuniu 102 atores, a gente nós passamos por um período grande de mapeamento e ativação, né? Então, eu tive no Rio quase a cada 2 semanas, fazendo reuniões presenciais, até falando sobre isso, na natureza do trabalho. Poderia ter feito, mesmo na época, né, antes da pandemia, encontros virtuais, mas nós optamos mesmo por nos apresentarmos, entendendo também o que já acontecia no território, né? Baía de Guanabara é um território muito complexo, com muita coisa acontecendo. Então, a identificação do formato, inclusive, né, Geisa, foi em função disso, né? Começamos a conversar com a Firjan e com o INEA, né, que foram os co-realizadores desse movimento, de quem que precisaria estar, né? Quais seriam os entraves, que iniciativas já existem. Então, de janeiro a abril, praticamente, foi entender um pouquinho essa visão comum, né? Quem que já está fazendo coisa na Guanabara, quais são os desafios, quais são os entraves, né? E de abril a julho, uma fase intensa, então, de contato com esses atores, né? Então, tanto presencial, contando também com a rede aí dos atores no Rio de Janeiro, né? Que eu posso nomear a própria Firjan, Gerência de Sustentabilidade, empresas que super abriram as portas, né? E participaram, se engajaram, organizações do terceiro setor, FBDS, o IDG, né? Abriram portas e nos conectaram com pessoas que nós não conhecíamos, né? Então, a Fundação Grupo Boticário, eu diria, a decisão de atuar na região da Baía de Guanabara, ela foi difícil, eu diria, por a gente não ter um histórico, né, de atuação, mas ao mesmo tempo desafiadora e inspiradora, né, no sentido de sim, né, nós conseguimos gerar soluções novas, conectar agendas e promover, né, o que era, eu diria, a grande dor, né, que aparecia, que era a história de uma governança para a Baía de Guanabara, né? Então, como que a gente consegue, talvez a partir desses projetos, né, co-criados, multiatores, estabelecer, então, né, uma via comum que possa culminar, né, numa rede de atores que entendeu, né, que esse processo de se desprover um pouco da sua visão mais individual e embarcar, né, num barco de uma visão comum, né, e de soma de esforços, de recursos. Então, onde nós chegamos, né, em 7 projetos concretos, então, que tiveram, né, alguns deles foram até executados, testados, pilotados, 2 deles estão com recurso garantido, né, com uma articulação feita com o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, GAEMA e com o INEA, então, que passarão a ser executados agora a partir de janeiro de 2021, e os demais, né, essa rede, então, a gente está tanto buscando recurso financeiro para executar também esses projetos, né, que versam, então, sobre solução baseada na natureza, construção de capacidade, plataformas, para envelopar tudo isso num grande movimento, né, que possa, inclusive, agregar mais atores. Esse recorte do Oasis Lab, ele foi um sprint mesmo, né, de algo que a gente começou, não sabia onde ia dar, então a gente tinha a noção assim, de que trabalhar com inovação, com processos de cocriação e um lab seria muito interessante para gerar novas ideias. A gente não sabia exatamente onde ia dar, e o resultado final, que foi formar essa rede, ter projetos concretos, projetos financiados, e agora uma perspectiva de construir um movimento, né, que parta desse coração do lab, mas se expanda para mais atores que venham com a gente. Esse é o nosso desejo e a nossa missão aí para os próximos 5 anos aí. E fechando, né, nesse processo, então, de executar o Oasis Lab e virar essa chave, né, no meio da pandemia e, né, numa revisão estratégica da Fundação Grupo Boticário, a Baía de Guanabara é um dos 4 territórios prioritários para a Fundação Grupo Boticário, né? Então, a gente também mudou a nossa forma de atuar
por conta do Oasis Lab, né? Nossa diretora executiva, a Lu Nunes participou das oficinas, entendeu que seria muito bacana. Então isso virou até uma forma de atuação institucional, né? Ou seja, de criar movimentos co-criados, multiatores, participativo, e a Baía de Guanabara é um dos 4 territórios prioritários, sendo que a gente tinha historicamente atuado pouco dessa forma no território, né? Então um grande desafio, uma grande inspiração também. Tá aí uma boa notícia que a gente vai continuar aprofundando no próximo bloco, então você não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. As soluções baseadas na natureza estão no foco das atividades que serão realizadas pela Fundação Grupo Boticário e várias instituições já que se engajaram no estado do Rio em 2021. Mas, Tiago, o que significa esse termo, né? Soluções baseadas na natureza? Que bicho é esse, né, Giza? Então, soluções baseadas na natureza é um termo relativamente recente, né? Ele tem sido trabalhado aí desde 2012, 2013, talvez um pouquinho antes com outro nome, né? Mas basicamente é como nós utilizamos, né, então, os processos da natureza para resolver os desafios socioeconômicos e até mesmo ambientais, né, de forma a, ao mesmo tempo, conservar a biodiversidade, né, manter esses estoques, né, desse capital natural, de serviços que são prestados para a natureza, mas não só com foco em biodiversidade, com foco em resolver também um problema socioeconômico, um problema, né, relacionado, por exemplo, à qualidade da água, à produção agrícola, à redução de riscos, né? E eu acho interessante, Giza, o termo, né, solução baseada na natureza, ele vem do inglês, né, assim, do nature-based solutions, né? No inglês, esse based, ele tem uma outra conotação, né, ou seja, que é realmente suportar, embasar, né? Então, na tradução, talvez não fique tão claro, né? Mas é basicamente isso, é como utilizar a natureza a nosso favor, né? E aí um exemplo, assim, clássico, né? Ou seja, como que eu otimizo a minha qualidade de água num sistema, né, que hoje está pouco conservado. Então, aumento no custo de tratamento de água, aumento na depreciação de equipamentos, né, que precisam ser trocados, né, filtros e equipamentos, energia elétrica para bombear a água. Então, a ótica, né, de você trabalhar uma solução baseada na natureza para tratamento de água é recuperar os mananciais, trazer, né, elementos, né, ou seja, florestas, áreas naturais, áreas alagadas, combinadas com obras de engenharia que entregam uma água de qualidade e, ao mesmo tempo, né, geram áreas verdes para o lazer da população, proporcionam, por exemplo, sistemas de produção agrícola integrados a esse. Então, são soluções, né, que elas são mais inclusivas, elas têm um componente de desenvolvimento social muito grande, ao contrário de uma estação de tratamento de água, que é, né, equipamento, cano, produto químico. Então, exemplificando um pouco, né, essa seria uma solução baseada na natureza. Mas que traz também como desafio essa necessidade de falar com um por um dos atores que estão ali no campo. Porque aí você está também falando de mobilizar produtores rurais, pessoas que estão ali nas margens dos rios, grandes comunidades que se instalaram nesses espaços. Enfim, então é também um trabalho que exige esse arranjo multi-institucional. O governo só não dá conta, as instituições sozinhas também pouco atuam, e a universidade também precisa estar somada aí para poder ajudar nesses processos de educação, né, que precisam acontecer. Exatamente, exatamente. A premissa até, Geisa, de alguns princípios, né, de soluções baseadas na natureza é justamente isso, né, ter transparência, participação social, serem soluções pautadas em escala, ou seja, observar também, né, a escala de paisagem e considerar interfaces e partes interessadas. Então, uma solução assim, ideal, né, seria, como você falou, né, ter a parte de monitoramento, ter a parte de mobilização, né, dos proprietários rurais. Então, regiões, né, e isso acho que facilita a gente trabalhar a temática de soluções baseadas na natureza no estado do Rio como um todo, mas especificamente na Baía de Guanabara, por conta de já existir um grande lastro de mobilização social, né, ou seja, a presença do poder público nesse aspecto, ela sempre foi grande, né? A gente teve iniciativas como o Rio Rural, que trabalhou, né, a alavancagem de cadeias produtivas sustentáveis aí na região da Baía de Guanabara, com financiamentos, né, de agências de desenvolvimento internacional. Então, existe um grande legado. A mobilização, acho que é o ponto principal, né, de você conseguir
digamos, implementar soluções baseadas na natureza em escala e gerar impacto, gerar resultado, isso é um terreno muito fértil aí no Rio, que é, inclusive, o que nos apontou, né, que é viável, é factível trabalhar um projeto, né, tanto a prototipação de ideias, de projetos, como transformar isso realmente num movimento de colaboração para transformar a realidade de solução baseada na natureza em oportunidades, né, para o estado do Rio de Janeiro. Mas você pode detalhar, Thiago, para a gente quais foram os caminhos encontrados nessa grande conversa que vocês conseguiram estabelecer aqui no estado do Rio? Você falou de 5 projetos, 2 que já estavam a ponto de acontecer agora no início de 2021. Era muito bacana que a gente pudesse compartilhar com os telespectadores, para que eles pudessem também se engajar e acompanhar, né? Principalmente para poder ver isso acontecer no campo. Acho que você tem aí o recado, né, da governança, o desafio da governança, desse que é um dos problemas mais claros, né, do estado do Rio de Janeiro, que é conseguir retornar à Baía de Guanabara tudo que ela tem de potencial estabelecido ali. E, então, é por isso que é tão interessante conhecer esses 5 projetos que surgiram dessa grande conversa. Legal. Então, na primeira fase da prototipagem foram 10 ideias, né, no primeiro encontro de 2 dias. Então, a gente teve uma metodologia, né, de construção de teorias de mudança, ou seja, de qual é a visão de impacto realmente daquela ideia. Daí, um mês depois, esses 10 ideias viraram 7 projetos, então, né, dos quais, como eu comentei, 2 estão com recurso garantido e 5 tiveram alguns avanços, e eu vou comentar um pouquinho sobre eles, né. Acho que um ponto importante só, Geisa, a gente trabalhou no comecinho do ano, né, no que a gente chamou de alavancas, né, para essa prototipagem, ou seja, para essa ideação. As 5 alavancas que foram desenhadas, a primeira delas foi para a gente poder transformar o território, né, utilizar dessas soluções baseadas na natureza e gerar impacto. Primeira, precisa ser demonstrado os benefícios das soluções baseadas na natureza, né? Ou seja, os tomadores de decisão, o setor privado, a sociedade como um todo entende o que é uma solução baseada na natureza, e às vezes pode ser uma coisa muito simples, como um parque linear que reduz o risco de enchente e alagamento numa região de baixada, por exemplo, né? Então, não só obras de engenharia são soluções para a questão das enchentes e deslizamentos que foram também o alvo do nosso lab, né? A resiliência costeira, reduzir esses impactos das mudanças climáticas, né? Então, a primeira das alavancas, demonstrar esses benefícios. A segunda, sensibilizar e engajar a população, ou seja, esse orgulho, esse pertencimento da Baía de Guanabara e ver na natureza solução, sim, para esses problemas. Terceira delas, desenvolver fontes de financiamento. Quarta, construir capacidades, ou seja, a gente precisa realmente capacitar, fortalecer a gestão pública, fortalecer o terceiro setor. O setor financeiro também precisa entender que existem projetos financiáveis, né? Não só pela via do não reembolsável, mas talvez eu consigo gerar modelos de negócio que conseguem retornar esse recurso a uma taxa compatível, né, com o valor de mercado e tal. E uma quinta, geração de oportunidades de negócio, ou seja, vou dar um exemplo, né? Você mobilizar uma comunidade, né, para fazer a transição da agricultura convencional para uma agricultura sustentável, conservando água, conservando solo, mas colocando um elemento aí de mercado, ou seja, vamos agregar valor, vamos trabalhar um mecanismo de certificação, de acessar o mercado. Então, isso gera oportunidade e pereniza essas ações. Então, nessas 5 alavancas surgiram os 7 projetos, né? Então, de demonstrar os benefícios, a gente tem um protótipo, né, que surgiu, que é uma plataforma colaborativa que visa, então, mapear, identificar e dar visibilidade para ações de soluções baseadas na natureza que já existem no território e transformar isso no que a gente chamou de um marketplace, né, ou seja, ofertar esses projetos para potenciais financiadores. Isso está em fase de protótipo, né, ele tem avançado, mas existem gargalos, por exemplo, relacionados à tecnologia da informação, ou seja, a mão de obra mesmo, de desenvolver a plataforma, pensar na governança dessa plataforma, onde que ela vai ficar hospedada, quem que vai ser o gestor. Então, esse é o caminho que a gente encontrou. Essa foi, né, uma das dificuldades que esse ano a gente foi trabalhando e apoiando esse protótipo. 2 projetos que estão sendo financiados trabalham com a questão da sustentabilidade nas cadeias produtivas da agricultura, né? Então, Porção Leste,
4 municípios da bacia hidrográfica de Guapi-Macacu, que hoje abastece cerca de 2 milhões de pessoas aí na região metropolitana de Curitiba. A água vem desse sistema, né, em Munana Laranjal, onde a gente tem um mosaico, né, uma paisagem de agricultura ainda de baixo valor agregado, né, de baixa tecnologia mesmo, ou seja, o solo ainda muito degradado. Esse solo, quando chove, vai para o corpo hídrico e acaba poluindo até a própria Baía de Guanabara, lá embaixo, né, já que os rios chegam na Baía de Guanabara. E aí a vertente do turismo, né? Então esses 2 projetos trabalham sustentabilidade na agricultura, recuperação, né, dessas florestas que foram perdidas, ou seja, existe essa contrapartida, né? O produtor rural ele embarca nesse processo de capacitação, assistência técnica, acesso ao mercado, mas a contrapartida ambiental é ele realmente se adequar ambientalmente e fazer a mais até, né? Ou seja, disponibilizar áreas como infraestrutura. E a alavanca do turismo, né? Turismo de base comunitária, turismo de baixo impacto. Então a gente está vendo nesses projetos assim realmente um driver, né? Um impulsor da economia nesse momento agora de pandemia, ainda mais importante isso, né? E que são projetos que já estão assim na boca de começar no início de 2021, não é isso? Exatamente. Sobre esses os demais 2 projetos. Sobre os demais, a gente vai falar um pouquinho mais no próximo bloco. Você não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com Tiago Valente, analista de soluções baseadas na natureza da Fundação Grupo Boticário, para falar sobre o movimento a favor da Baía de Guanabara. Tiago, a gente estava falando dos projetos e nos sobraram 4 projetos que foram desenhados nesse processo de interação. Você podia detalhar um pouquinho aqui para a gente? Claro que sim, Gisa. Então, além dessa vertente, né, da sustentabilidade na agricultura, implantação da infraestrutura verde, né, ou seja, recuperação das florestas associada, né, essas cadeias produtivas, e a plataforma que eu comentei, né, que é para dar visibilidade às ações, nós tivemos um projeto muito interessante aí, com a participação do Bondinho do Pão de Açúcar, Museu do Amanhã, Prefeitura de Cachoeira de Macacu, pessoal do Comitê de Bacia, Uma Gota no Oceano, que foi um projeto que se chamava Os Rios Correm para o Mar, né? Ou seja, trabalhar com os jovens, a formação desses jovens para entender participativamente como eles podem atuar na gestão dos recursos hídricos. Incrível, Geisa, que eles alguns deles não sabiam que estavam na Baía de Guanabara, isso, né, na bacia de Guapi-Macacu, não conheciam Bondinho de Pão de Açúcar, então aquela alavanca que eu comentei, né, do awareness, da sensibilização, esse projeto fez um trabalho lindíssimo, né? Em 3 meses eles conseguiram formar cerca de 30 jovens, né, lideranças em recursos hídricos, rodar com esses jovens pela Baía de Guanabara, ou seja, ampliar a visão deles e criar até essa massa crítica, né, de uma juventude empoderada que pode sim fazer a diferença no território, né? Esse projeto tem um plano de escala, daí, né? Ele teve uma execução de 3 meses, mas ele pretende atuar em toda a Baía de Guanabara. Um outro projeto trabalhou a questão da revitalização da orla da Ilha do Fundão, projeto muito bacana também, com uma vertente então de trabalhar soluções baseadas na natureza, muito inovador, ou seja, entender como que as correntes, né, da Baía de Guanabara, os processos naturais, né, desse ambiente marinho, poderiam otimizar a coleta e transporte desse resíduo, né, de plástico, e também aí um componente de trabalhar a inovação para o tratamento desse resíduo, né, que hoje ele é muito caro, ele tem pouco interesse para a indústria. Então aí eu destaco aqui até, né, o papel da doutora Suzana aí da FRJ, o pessoal da L'Oréal participou, Ocean Pact, e ele ficou para ser desenhado um desafio universitário de inovação justamente nessa questão do tratamento, né? Isso em ano 2020, infelizmente nós não conseguimos, né, de fato rodar o desafio, mas esperamos em breve poder reconectar, né, esse grupo e partir, né, para a segunda fase desse protótipo. E por último, né, o quarto projeto que faltou que se chamava Expedição Bahia Limpa, projeto do Instituto Aqualum e com a Marinha do Brasil, que trabalhou justamente também a questão, né, o Instituto tem já um histórico aí de trabalhar multirões, né, para a limpeza das praias, e nesses multirões eles levariam então oportunidades de soluções baseadas na natureza nas comunidades da Baía de Guanabara, ou seja,
hortas urbanas, recuperação dessa orla com sistemas, né, que minimizem os efeitos das ressacas, das marés. Então, esse projeto também está em fase de captação ainda. E ano que vem a gente envelopa, então, tudo isso, né, dentro dessa perspectiva de movimento, ou seja, para trazer recurso financeiro e colocar, acho que a quinta alavanca, né, que ficou ainda, eu diria, a mais, que precisa ser bem trabalhada, que é a questão de gerar oportunidades de negócio, né? Ou seja, muitas instituições do terceiro setor público acabaram ainda não conseguindo incorporar, né, nesses projetos uma visão mais empreendedora, de mais sustentabilidade, e aí que entra a nossa agenda de fomentar o ecossistema de negócios de impacto, né, que são negócios que ao mesmo tempo resolvem esses desafios, mas tem um modelo sustentável, e é o que nós, né, gostaríamos aí também de contribuir com essa agenda aí no Rio, que já tem inclusive um movimento aí que está, né, sendo capitaneado aí pelo SEBRAE, pelas instituições, pelo fórum aí que você comentou já comigo, algumas conversas, né, de desenvolvimento econômico. Então, nosso interesse e nossa abertura é poder contribuir também com esse movimento. A LERJ, no ano passado, aprovou a Política Estadual de Investimentos e Negócios de Impacto e a gente está aí no aguardo da publicação do decreto que cria esse comitê estadual. Enquanto isso não acontece, o Movimento Rio de Impacto, que a Assembleia participa, tem feito uma série de ações e para o movimento é muito importante que instituições estejam trabalhando nessa perspectiva, né, de trazer recursos para potencializar projetos que geram mudança social, que geram solução para problemas reais, e a gente sabe que o Rio de Janeiro é um palco de muitos problemas para serem solucionados, mas a gente também tem muita criatividade no campo, né? Dos projetos que você citou, é muito interessante ver a diversidade de ações focadas nessa questão da soluções baseadas na natureza, e que já acontecem e têm potencial de escala. Só nisso aí a gente tem justamente traz para o campo, né, várias questões importantes, como educação ambiental, né, a gente parar de ficar de costas para o mar ou para a Baía de Guanabara, entender que tudo isso pode gerar, sim, recursos para o desenvolvimento do Estado, já que a região metropolitana quase que inteira está ali, de alguma forma, interagindo com a Baía de Guanabara. Então, assim, saber que a gente tem esse caldeirão aí de oportunidades desenhadas para 2021 é muito bacana, Thiago. Então, assim, o que a gente espera é poder também contribuir, né? Quer dizer, trazendo esse debate para os municípios, para as câmaras municipais, porque se possa entender também como legislações e a mobilização dos deputados, dos vereadores, do Poder Legislativo como um todo, pode também orientar boas ações e políticas para aprofundar essas soluções baseadas na natureza. E aí eu queria saber com você o seguinte, assim, o que está previsto em termos de cronograma? A gente já está no finalzinho quase do programa, mas assim, quais são as agendas que já começam a se delinear para 2021 para que vocês retomem a atuação, ainda que virtualmente, nesse primeiro momento aí de pandemia, mas assim, continuem fazendo essa roda girar? Bom, Geisa, primeiro, né, esperar 2020 terminar, começar 2021 talvez tenha alguma coisa que nos ajude aí, né, cabalisticamente, e né, acho que todo mundo vai conseguir superar, né, foi um momento bastante duro, né, para todos nós, vidas, pessoas, né, as nossas crianças privadas, né, também das escolas, acho que isso vai ter um potencial também de trabalhar, né, essa retomada também do contato com a natureza, né, inclusive essa semana mesmo foi lançado um filme aí em parceria com o Instituto Alana, né, Começo da Vida lá fora, inclusive deixo aqui a dica, né, da importância da natureza na vida das pessoas, principalmente das crianças, né. Então, ano que vem, nós vamos começar o ano, então, estruturando esse componente de apoio ao empreendedorismo e negócios de impacto, né, então, faremos um grande mapa para toda a região da Baía de Guanabara de quais são esses negócios de impacto que já existem, né, que tipo de apoio eles precisam, eles já acessam crédito, não acessam, estão maduros, para poder desenhar da melhor forma um mecanismo financeiro que está sendo gestado também em parceria com o Instituto Humanize, que é uma organização aí do Rio de Janeiro, que trabalha também nessa agenda muito forte, é um grande parceiro, queria agradecer também aqui, aproveitar, né, deixar o meu agradecimento, e a gente então desenha esse componente de apoio a negócio. Em paralelo,
a gente quer até o final do ano que vem, na Fundação Grupo Boticário, em parceria com o INEA, Firjan, Ministério Público e Humanize, desenhar essa macrogovernança desse movimento, né? Ou seja, que eixos prioritários precisam ser desenhados, que atores podem participar, que recursos vão ser necessários, que recursos já existem, né? Então vai ser assim, um ano muito intenso, acho. Imagina, né, nos primeiros meses de mais videoconferência, e se tudo nos permitir que a gente possa rodar encontros presenciais a partir do segundo semestre, para desenhar essa visão comum, né? Um pouco do método que a Fundação Grupo Boticário tem atuado nos territórios é assim, ouvir, e criar, né, essa teoria de mudança, ou seja, né, a visão de impacto comum, desenhar muito bem as intervenções, saídas e resultados, né, que nós queremos ter aí para 1, 2, 3, 5, 10 anos. Então a ideia é que seja um movimento de longo prazo, que a Fundação entra, né, com esse, eu diria assim, como uma interface, né? Nós estamos aqui no Paraná, estamos em Curitiba, precisamos entender a realidade, né, do Rio de Janeiro, mesmo tendo atuado, acho que existe um universo, né, de possibilidades, como você colocou, então a gente se coloca muito no papel de escuta, né, no papel de fazer essas pontes, né, e talvez até com o olhar de fora, né, isso nos ajuda, assim, a gente não está imerso, então nós acreditamos também que tendo o olhar e algumas experiências que a gente tem aí, mais de 15 anos trabalhando com instrumentos econômicos, ferramentas de promoção e desenvolvimento econômico, com base em conservação, né, então programas de aceleração, né, citar aqui o programa que a gente chama de Programa Natureza Empreendedora, que é uma parceria com o Sebrae, que trabalha a aceleração de negócios com essa temática, né, de soluções baseadas na natureza, sustentabilidade. Então, ano que vem, a gente vai, né, ouvir muito, construir essa governança, criar as fontes de recurso, né, entender que fontes de recursos são necessárias e começar, então, né, 2021, 2022, a partir para ações realmente concretas, né, de executar esses projetos, de criar políticas, articular, sim, com o poder público, né, ver quais são necessidades de marcos normativos, legislações específicas que possam nos ajudar, mesmo com o executivo também, né, políticas de recuperação de mananciais, política de investimento de impacto, que agora, né, como você comentou, tende a esquentar. Então, eu acho que vai ser um ano aí que a gente está, inclusive, se preparando agora no final do ano para realmente né, ter uma atração, força total, energia e boas parcerias aí que estão, né, cada vez mais surgindo aí no nosso caminho. E a gente é muito grato a isso aí, a todos vocês do território. Tiago, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma fama de ser muito receptivo, um povo que abraça principalmente boas iniciativas. Então, o que a gente quer ver é justamente as coisas voltarem a acontecer no estado do Rio de Janeiro. Então, vamos acompanhar esse processo, vamos caminhar aí vendo os desdobramentos e o que pode ser trazido para o Poder Legislativo, e eu agradeço a sua disponibilidade de ter vindo até aqui, nesse ambiente virtual, para contar um pouquinho mais para a gente sobre boas notícias que a gente vai ver acontecer em 2021. Muito obrigado, Geisa, agradeço, parabenizo vocês aí pela iniciativa e desejo um bom final de ano. Em breve nós traremos novidades aí sobre o contorno e os caminhos aí que nós estamos trilhando juntos, com certeza. E obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui. Fica ligado que esse e outros programas também estão disponíveis na versão podcast. É só procurar na sua plataforma preferida por Fórum de Desenvolvimento do Rio e também nas redes sociais, no endereço que está aí na sua tela. TV Alerj, o canal do Povo. Até a próxima.